Deu. Então, boa noite a todos e a todas. Hoje é nossa aula, né, do componente curricular de seminário dos níveis e modalidades da educação. E hoje, em especial, o nosso seminário vai abordar sobre as modalidades de educação presencial e à distância, tá? Conforme está previsto na ementa desse componente curricular. Então, diferentemente dos outros seminários, nesse seminário eu que vou fazer a conversa, né, mais direta com vocês, porque a educação à distância é uma modalidade que me constituiu como professora, né? Então, é a modalidade que eu tenho mais experiência docente na educação à distância. Então, por isso que eu quis conversar com vocês sobre essa modalidade. O que aconteceu? Eu acho que eu já contei um pouco dessa história lá no componente de didática, né, uns anos atrás com vocês, não sei se vocês lembram, num vídeo. Mas o que aconteceu é que foi por meio da educação à distância que eu comecei a trabalhar com educação, né? A minha primeira formação é em oceanografia, e aí eu estava trabalhando numa ONG, né, num projeto de educação ambiental, num projeto em contexto não escolar. Então, o primeiro trabalho formal que eu fiz na educação foi na EAD, porque aí começaram a ofertar os cursos na modalidade EAD pela Universidade Aberta do Brasil. Eu fiz seleção para tutoria, né, num curso determinado, que era um curso de especialização em tecnologias da informação e comunicação na educação. E aí eu comecei, então, a atuar como tutora à distância nesse curso. Então, foi a primeira vez que eu fiz uma atuação docente num espaço institucional, num espaço formal de ensino, né? Então, eu falo que é a EAD que contribuiu muito para a minha formação como professora. E foi a partir das experiências que eu tive na educação à distância é que eu quis fazer pedagogia, né, e realmente ter essa formação inicial, ter essa licenciatura para continuar trabalhando com educação. Foi aí que eu me descobri como professora, vamos dizer assim, que é uma coisa que eu adoro fazer. Adoro ser e adoro estar com vocês. Já falei isso bastante. Então, para a gente iniciar, eu fiz o seguinte, eu fiz alguns recortes, tá? Porque quando a gente fala em educação à distância atualmente, geralmente a gente vincula a educação à distância com as tecnologias digitais, né? Mas a educação à distância, ela existe muito antes das tecnologias digitais. Então, eu fiz, assim, uma linha do tempo, tá? Para a gente rapidamente pontuar alguns períodos e alguns marcos que foram constituindo a educação à distância como a gente conhece hoje e que também foram modificando a forma como a educação à distância iniciou, né? Então, no Brasil, a educação à distância, a gente pode dizer que ela começou em 1900, tá? Com cursos por correspondência. Eram cursos de datilografia por correspondência. Depois, em 1937, o Ministério da Educação criou uma radiodifusão educativa, que o objetivo, então, era fazer uma formação ampla e aberta das pessoas por meio da rádio, que a gente comentou um pouco isso também lá no componente de mídias e educação. Depois, em 1941, o Instituto Universal Brasileiro criou, então, uma porção de cursos profissionalizantes por correspondência. Eu não sei aí, tem alguns que têm mais ou menos a minha idade, um pouco mais velhos, devem se lembrar, né, que existia muita propaganda. Eu lembro de receber em casa, nas revistas, né, vinha propaganda desses cursos do Instituto Universal Brasileiro. E eu era pequena, era criança, assim, e já achava o máximo, né? Eu achava super legal a gente poder, imagina poder estudar por carta, né, poder estudar claro que eu não tinha uma dimensão, assim, de como que isso acontecia, mas eu achava muito legal de ter essa dinâmica diferente do que você ir até a escola, né, é você estar em casa e receber o material para a sua formação. Mas, bom, como eu era criança, eu não pude participar de nenhum curso desses, que eram cursos profissionalizantes.
Depois, em 1946, o Senac criou a Universidade no Ar. Então, também utilizando o meio da rádio, criou essa universidade. E em 1970, foi criado o projeto Minerva, também pela rádio, né? E aí ele era uma rádio educativa, mas o foco da formação era primeiro e segundo graus, então era a formação básica, né, das pessoas. Depois, com a vinda da televisão, em 1979, foi criado o telecurso segundo grau, então era a formação para, né, do ensino médio atualmente. E em 1990, a Universidade Federal do Mato Grosso criou, né, foi a primeira a criar um núcleo de educação aberta e à distância. Então, foi a primeira universidade que criou esse núcleo, foi a Universidade Federal do Mato Grosso. E em 95, a Secretaria Especial de Educação à Distância foi criada no MEC, então 5 anos depois. Então, vocês veem aí que vão pulando vários anos, né? Mas tem alguns pontos aí e a gente vê que vai mudando. O que muda aqui? Muda o tipo de curso que é ofertado, o nível do curso que é ofertado, se é a educação profissionalizante, se é a educação escolar, se ela é básica, se ela é a nível universitário, se foi via rádio, se era via televisão, né? E depois a gente vê isso se estruturando nas instituições por meio da criação desses núcleos e dessas secretarias. Ainda mais um pouco para frente, então, em 95 também, a UFMT, então, 5 anos depois do núcleo, ela criou, então, o primeiro curso de licenciatura plena em educação básica, né, para o ensino fundamental de 1ª a 4ª série. Então, o primeiro curso a nível superior criado foi pela UFMT e foi para a formação de professores. Então, a gente vai ver aí que a formação de professores, né, a nossa formação, é um dos grandes focos dessa modalidade educacional e fez com que essa modalidade crescesse, se ampliasse e também ficasse cada vez mais rica, né, e cada vez mais complexa em função desses anos todos de experiência com essa modalidade. Então, em 95, o MEC também criou a TV Escola, né, que a gente consegue, que existe até hoje, né, e tem muitos programas, se mantém essa qualidade, apesar de ter diferenciado, assim, o foco, mas se mantém a qualidade dos programas de TV, da TV Escola. Em 97, se criou o Programa Nacional de Informática na Educação, que é o PROINFO. Então, a gente vê aqui, né, já no meio dos anos 90, a questão da informática chegando, então deixa de ser a rádio, né, e a TV somente, e chega também a questão da informática. E aí depois, em 2005, é criado então o Pró-Licenciatura. Então, nessa experiência inicial que eu tive lá na FURG, né, como tutora, eu cheguei a trabalhar também no Pró-Licenciatura, né, que foi um dos primeiros programas aí de formação de professores a nível nacional, criado, então, pelo MEC, tá? O Pró-Licenciatura era o programa de formação inicial para professores em exercício no ensino fundamental e no ensino médio. Ele foi extinto em 2013, tá? Ele durou aí 8 anos, esse programa. Então, o que é interessante de saber que a formação nessa modalidade EAD, né, mediada pelas tecnologias digitais, porque aqui em 2005 já tinha o uso das plataformas digitais, ter sido, então, esse grande programa nacional de formação de professores. Como é que ele foi criado? Ele foi criado a partir da distorção entre a formação e a atuação dos professores. Então, pelo sistema de avaliação da educação básica, o MEC identificou que existia muita distorção entre a formação que o professor tinha e a área na qual ele atuava. Então, a fim de contribuir com a qualificação desses profissionais e da própria educação básica, ele criou, então, o Pró-Licenciatura. E aí, o Pró-Licenciatura, ele se configurou como uma política pública, né, na formação de professores por meio da educação à distância. E ele acabou contribuindo bastante com a expansão de vagas nas instituições públicas, né, então cresceu muito o número de vagas nas universidades, né, nas instituições de ensino superior, e esse programa
obviamente, foi direcionado para professores que tivessem exercício. Agora estou me dando conta que eu fico olhando para a tela aqui embaixo, porque é onde estão vocês, mas vocês me veem por aqui, né? Bem doido. Vamos ver se eu mudo esse automático. Essas coisas a gente também podia aprender, né, como professor, mas a gente aprende na prática. Então, assim, esse programa, ele, então, era direcionado para os professores que estavam em exercício, e esse foi um dos ganhos, né, ou um dos potenciais, ou uma das qualidades desse programa, era justamente isso, porque ele queria que os professores continuassem em exercício, então, a prerrogativa era que os professores que estivessem trabalhando, e eles queriam que o curso pudesse ser ofertado, e que o professor pudesse continuar trabalhando enquanto desenvolvia a sua formação. E aí, então, o que ele considerou, né? O que ele valorizava esse programa? Ele valorizava justamente as experiências práticas desses professores em sala de aula para construir todo o processo formativo nas licenciaturas, tá? Então, o programa considerou a experiência dos professores como ponto de partida para a reflexão sobre a prática pedagógica. E por que eu ressalto isso, né? Talvez também porque eu tenha trabalhado com esse programa, mas a gente nota, assim, ó, que isso é um grande fator de qualidade de referência da forma como a educação à distância foi pensada e foi iniciada, né, nessa modalidade à distância e por meio das tecnologias digitais. Então, tu olhar para o profissional, sabendo que ele é um profissional e que ele está cheio de experiências e que essas experiências são importantíssimas e fundamentais para o diálogo da formação desse professor e para o diálogo com a teoria. Que é diferente da gente pensar numa educação à distância que está desconectada ou que está descolada dos sujeitos que estão aprendendo, né? Que não sabem quem são esses sujeitos, que não sabem da onde eles vêm, o que eles fazem, né? Ou que não valoriza esses diferentes saberes. Que isso tem a ver também com o que a gente vem falando nos outros seminários, né? A questão da gente fazer a valorização e o reconhecimento dos saberes dos sujeitos que estão aprendendo com a gente, né? E dos diferentes saberes e dos diferentes sujeitos. Então, não é só o saber escolar, ele tem uma importância, né? O saber do currículo, dos conteúdos que foram sistematizados pela ciência, eles têm grande importância, mas não são os únicos saberes existentes. Nós temos outros saberes, né, das pessoas, das suas experiências, das suas vivências, de algumas comunidades específicas, como a gente tem visto aí ao longo dos seminários. Então, por isso que eu quis destacar essa parte que falava do Pró-Licenciatura enquanto um programa nacional de formação de professores, na modalidade à distância e já mediado pelas tecnologias digitais. Aí depois, em 2005, a gente foi criado um decreto, né, que regulamenta a LDB com relação à educação à distância. Então, a gente viu lá no início do componente a LDB como uma das políticas públicas, né, e uma referência de política pública que fala sobre os níveis e modalidades de educação. Então, lá na LDB já estava prevista a modalidade à distância, mas em 2005 esse decreto vem e regulamenta como poderia acontecer e como deve acontecer a educação à distância, tá? Em 2017, esse decreto foi atualizado, né? Então, tiveram algumas alterações aí em relação ao credenciamento das instituições para a oferta do ensino à distância e também em relação a algumas funções, né, dos profissionais que atuam na educação à distância. Só um pouquinho, gente, que eu não tinha visto que estava rolando aqui. Ah, não, mas o chat tá. Agora que a minha internet, será que está instável? Agora que eu vi que o chat continua andando e eu não vi, desculpem. Se vocês notarem isso, abram o microfone e me falem, tá? E depois, um ano depois desse decreto que regulamenta a educação à distância, né, foi criado o Sistema Universidade Aberta do Brasil, tá? Então, em 2006, foi criado o SISUAB, que é o sistema pelo qual
a gente consegue estar juntos hoje, né? Vocês estão, foi ofertada essa possibilidade de formação para vocês em pedagogia via Universidade Aberta do Brasil. E em 2007 também foi criado um documento que é um documento muito rico e muito importante para a educação à distância, que são os referenciais de qualidade para a educação superior à distância. Então, nesse documento, a gente traz informações, né, e especificidades falando de como a educação à distância deve ser desenvolvida nas instituições superiores. Então, fala sobre os diferentes profissionais que estão envolvidos, fala sobre as responsabilidades de cada um desses profissionais, fala sobre a questão da produção do material, sobre a questão da avaliação. Então, é um documento, assim, que foi feito e que é riquíssimo para essa modalidade educacional, à distância, mediada pelas tecnologias digitais. E, então, o último documento, né, ou talvez um dos últimos marcos aí que a gente tem antes do ano passado, foi, então, em 2017, essa atualização do decreto do decreto 5.622, né, que regulamenta a educação à distância. Essa atualização a gente teve aí, alguns autores criticam algumas dessas atualizações, no sentido de que se facilitou, vamos dizer, a oferta, né, e avaliação e regularização dos cursos à distância, tá? E aí, o que acontece hoje, né? Eu coloquei ali 2020 porque iniciou ano passado, mas o momento que nós estamos, nesse momento atual, né? Então, a partir de 2020, com a questão da pandemia, né, com o advento do coronavírus, o Conselho Nacional de Educação começou a emitir pareceres e diretrizes para poder orientar as instituições de educação básica e do ensino superior durante a pandemia. Opa! Então, lá na LDB, a gente já tem previsto que, em casos emergenciais, poderia ser o ensino poderia ser desenvolvido à distância, mas não especificava como, né? Como fazer isso, como mudar calendário, que ferramentas usar, como que se organizar, como envolver, né, todas as diferentes condições, os diferentes alunos e os diferentes professores. Então, desde abril do ano passado, né, acho que foi abril, se eu não me engano, foi o primeiro parecer emitido, que foram as diretrizes para orientar, então, o ensino, né, durante a pandemia do coronavírus. Então, a gente tem aí uns 3 pareceres do Conselho Nacional de Educação que vem trazendo algumas indicações de como a gente vai desenvolver, né, como a gente deve ou como a gente pode desenvolver a educação, dar continuidade aos processos educativos durante a pandemia do coronavírus. E é isso que a gente está dialogando também no fórum dessa semana. Na verdade, hoje eu vi só tinha 2 postagens, mas eu sei que é normal o início da semana, mas que a gente vai dialogar aí ao longo da semana e também conversar hoje. Porque não faria sentido a gente falar das modalidades de educação, pensar na educação presencial, pensar na educação à distância, que antes estavam muito, como é que eu vou dizer, estava muito demarcada a diferença entre elas, né? E como se fossem processos opostos, né? Muito distintos e opostos. Hoje, com essa vivência que a gente está tendo desde o ano passado, a gente observa que existem, na verdade, muitos pontos onde elas interagem, onde elas se comunicam, onde elas se conectam, né? E onde elas, de alguma maneira, uma contribui com a outra. Deixa eu ver aqui que eu acho que alguém abriu o microfone. Alguém quer falar? Oi, Cleusa, pode falar. Ah, a Valéria que está com o microfone aberto.
Não? Podem abrir, falar e me interromper, tá? Então, assim, uma das coisas também importantes da gente, além da gente ver que não tem essa, que elas não são modalidades opostas, né? Mas que as experiências que a gente tem no presencial e as experiências que a gente tem na distância, elas podem ser complementares e elas podem contribuir uma com as outras. Tudo bem, André, não tem problema. A gente também está vendo já desde o ano passado que não existe uma fórmula, né? Uma coisa é o que está escrito lá na lei. Bom, em situações emergenciais, as atividades podem acontecer à distância. A outra coisa é o que está acontecendo agora, né? Por quê? Porque a gente consegue ver que cada nível de ensino, né? Cada modalidade de ensino, cada escola, às vezes, cada turma, e acaba se organizando numa dinâmica diferenciada para poder dar conta da continuidade dos processos educativos. Claro, respeitando as diretrizes e as normas gerais que vêm do Ministério da Educação, que vêm do Conselho Nacional de Educação, que estão postas nas diferentes instituições, mas o jeito de fazer, ele é diferente, né? E isso eu considero que é importante, por quê? Porque talvez a gente não se desse conta antes que isso já acontecia, essas diferenças já aconteciam. Mas como a gente tinha muito pré-determinado, isso é presencial e isso é educação à distância, presencial funciona assim, educação à distância funciona assim, era como se todas as salas de aula, vamos dizer, ou todas as turmas da educação presencial tivessem a mesma característica, fossem do mesmo jeito. Todas da educação à distância fossem do mesmo jeito. E o que essa experiência com a pandemia tem nos chamado a atenção, ou tem nos saltado a nossa percepção, é que não tem um único jeito, né? Mesmo a gente respeitando e seguindo as mesmas diretrizes e orientações, cada processo educativo com cada turma vai depender muito das condições daquela turma, das condições de comunicação, das condições de interação daquela turma e também das condições de acesso a um ao outro, né? E aos materiais que a gente vai compartilhar. Então, o que eu trouxe aqui para dar uma provocada para vocês, com vocês? Tem um vídeo bem curto, tá, no YouTube, que chama Evolução das Tecnologias na Educação. Então, eu vou colocar o link dele aqui no chat. E vou pedir, eu acho mais fácil, tá? Vou ver com vocês, eu vou passar na tela, mas eu acho que quem puder assistir em casa fica melhor, se vocês puderem abrir numa nova janela aí, tá? Aí eu vou compartilhar aqui, a hora que eu falar já, a gente assiste todo mundo junto, pode ser? Ele é bem curtinho, de repente a gente assiste 2 vezes. Vou dar um tempinho aí para vocês colarem, copiarem e colarem, tá? O link. É que às vezes eu passando aqui ele pode travar, mas igual eu vou passar porque talvez alguém não consiga abrir, ou às vezes está no celular, fica mais complicado de ficar mudando de aplicativo. Esse aviso do Meet é chato. Tá. Vamos lá, então? 1, 2, 3 e... Foi. Abre o áudio do vídeo, professora. Oi. O vídeo está sem áudio. E agora, como é que eu faço isso? E aí, já fecha o seu áudio. Ah, tá. E aí, ali, ó, tem que, onde está apresentando o vídeo, tem que aparecer que o áudio está sendo transmitido.
Prof, mas como tu tá numa guia da internet, é mais fácil tu colocar ali na hora de apresentar uma guia da internet. E daí Isso escolhe a do YouTube, que daí a qualidade do som aparece melhor. é Ah, tá. Então, peraí, vou parar essa apresentação. Tá. Ainda bem que vocês sabem. Aprendemos depois de umas quantas tentativas. Sim, porque geral, eu acho que eu nunca tinha passado vídeo numa aula pelo Meet, porque eu já tinha assistido às vezes palestra e via que o som ficava ruim. Mas eu falei, não, hoje esse é tão curtinho e ele é tão interessante para a gente discutir algumas coisas que eu resolvi trazer. Mas é bem legal. Tá, uma guia. Ah, tá ali, ideal para vídeo e animação. Tá certo, ótimo. Isso aí. Tá, eu vou voltar ali no começo. Como ficou? Deu para ver? Sim, ficou bem bom, prof. O áudio Tá, também. ótimo. Então agora eu quero ouvir vocês. Tá, muito legal. Quanto evoluiu, imagens significativas. Eu vou fazer algumas perguntas e quero ir ouvindo vocês, tá? Então, lá, desde que começa a imagem, desde que começa a animação, a gente tem lá, desde a pré-história, né, como que se davam os processos educativos. E até chegar aos dias quase atuais, né? Porque isso foi feito antes do que a gente está vivendo exatamente agora. Mas o que que a gente consegue observar que se mantém ao longo dessa história? Ou o que que a gente consegue observar que mudou? Vamos tentar fazer essa construção juntos. o videocassete mudou para o CD, DVD e agora a gente usa o USB. Tá, então mudaram os recursos, não é? Mas o professor continua. Para aí que eu vou ter que anotar aqui, porque se eu botar ali no PowerPoint, eu vou fazer bagunça aí na tela, para depois eu acrescento, tá? Nos slides. O professor continua sempre, né? Sempre tem que ter alguém para facilitar o conhecimento do outro, né? Continua o professor. Aham. A Lourdes falou que muda, era vídeo, CD e USB. Tá, então mudou, na verdade, o que a Lourdes coloca são os recursos, né? Como? O modo de armazenamento, no caso, né, professora? Porque antes a gente fazia os vídeos, por exemplo, hoje tem uma aula, nós vamos gravar no videocassete, aí depois passava para o CD, DVD, e agora tudo é USB. Aham. Sem contar que tem a nuvem, né? Sim. É mais agora, né? Mais atual. Sim, então tu acabou falando de duas mudanças, da forma como a gente armazena, né, e dos recursos, né, dos suportes que a gente usa aí para poder compartilhar ou para poder guardar aquelas informações. Deixa eu ver o que Outra mais. coisa, professora Ana, eu sou do tempo do disquete. Quando eu fiz o curso de informática, ainda era disquete ainda. Então, a evolução da capacidade de armazenamento do que nós temos hoje é quase que infinita, né? Se a gente tiver bons recursos, você consegue armazenar diversas informações de diversas formas. Sim, mudou também a capacidade, aumentou, né, a capacidade de armazenamento. A Vera colocou, eu só vou pegar aqui o chat para eu não me perder. O que nos assusta é a rapidez com que as tecnologias se propagam devido à pandemia. Dá medo e incertezas, pois eram coisas pensadas para o futuro e, de repente, o futuro é agora.
Isso aí, Vera. Eu acho que tem coisas que sim, que aumentaram a velocidade, né? Mas também eu acho que pela nossa necessidade, a gente aumentou também o nosso interesse em conhecer essas tecnologias, né? Então, talvez algumas já vinham aumentando em grande velocidade, mas a gente talvez deixasse passar porque a gente não tinha necessidade de uso, né? Tecnologias avançando, além dos recursos, mudaram também os métodos de transmissão do conhecimento, que a Sandra fala. Como que mudam esses métodos de transmissão de conhecimento, Sandra? Porque se a gente pensar assim ali pela animação, né? O que a gente tinha lá no começo? Como é que era transmitido o conhecimento? A gente tinha as inscrições, né, em paredes, nas cavernas, não é? São as primeiras formas ali que aparece de contar alguma coisa para o outro, é nessas inscrições que tinham, né? Pode falar, Sandra. Assim, ó, eu como professora, eu estou vendo muita dificuldade atualmente, não tanto da minha parte, porque eu estou tentando me adaptar, me renovar, me reciclar, mas por parte dos familiares e também dos alunos, que já criaram aquela cultura do lápis, do papel e da quantidade em vez da qualidade, porque eu, no caso, eu sou alfabetizadora e a família quer quantidade, muitas vezes a qualidade não é tão levada em consideração quanto a quantidade de letras que as crianças fazem durante o dia, e isso aí está bem complicado, sem contar que aí, infelizmente, ainda temos criança que nem celular com acesso à internet não tem. Sim. Eu estou passando por essa situação agora. Então, assim, ó, eu procuro me reciclar, mas eu vejo que o público que eu estou atendendo realmente não estava preparado. Porque, assim, ó, saber mexer num WhatsApp, num Face, é fácil. Desde uma vez que compra um celular que abra o WhatsApp e o Face, tudo bem. Sim. Agora, entrar numa plataforma já é bem mais complicado. Seria isso aí. Tá. Obrigada, Sandra. E uma coisa, assim, complementando, eu acho que... eu acho não, né? Às vezes, outras plataformas, não vejo que são tão por exemplo, vocês mesmos, né? Eu sempre penso nas turmas da EAD. A gente inicia, né, a formação de uma turma na educação à distância, pelo Moodle, muitas vezes sem conhecer, né? Ou sem ter o contato presencial inicial com vocês, não é sem conhecer, mas sem ter esse contato inicial presencialmente com todos vocês. E a gente consegue também, via a mediação da tecnologia, ensinar para vocês como é que usa o Moodle, por exemplo, né? Claro que sempre quando a gente vai aprender alguma coisa nova, a gente se atrapalha, a gente tem dificuldade, a gente tem dúvidas, né? Mas se a gente notar que nem agora, sei lá, agora, não é tão agora, mas um pouco agora. Faz um tempo eu comecei a usar o Instagram, que era uma coisa que eu não usava muito, ainda não uso muito. Mas tu entra ali, tu tem um estranhamento, porque ele não é a mesma coisa que mexer no Facebook ou que no WhatsApp, né? Mas a gente, com o tempo e manuseando, a gente consegue. Ou seja, eu acho que é sempre importante, assim, essa questão do interesse e da necessidade. Claro que a Sandra traz uma outra questão que é muito delicada, né, e importante da gente falar, que é a questão que tem a ver com o que a Lourdes disse também, do recurso ou do suporte técnico, né? Então, se a pessoa não tem um celular, se ela não tem internet, ela não vai conseguir acessar, né, essas plataformas, esses ambientes digitais. Eu tenho que voltar aqui, porque senão vou me perder do que vocês estão falando. Peraí, mais um pouquinho. Tá, a Milena falou que a interação com o ambiente e análise sempre continuam.
Tá, então o que continua é a interação com o ambiente, ótimo. E análise do ambiente, né, Milena, pelo que eu estou entendendo, do ambiente concreto aqui. A tecnologia e os recursos cabem na palma da mão, sim, eles também foram diminuindo, né, de tamanho e se tornando equipamentos pessoais, né, porque antes a gente tinha os equipamentos que eram mais de uso coletivo e são pessoais. Eu só vou dar uma lida aqui no chat e já passo para você, Paula e Camille, né, que querem falar. Porque senão vou continuar falando no chat e eu vou me perder. A evolução dos recursos tecnológicos possibilitou e deixou mais evidente que o aprendizado pode acontecer em outros espaços para além da escola. Concordo, Guilherme, contigo. Evidenciou a aprendizagem fora dos espaços escolares, né? Aí a Sandra fala dessa questão de não estarmos preparados. Ana, todos são ferramentas, sejam manuais, elétricas e digitais. É isso, Adriana. Os equipamentos, tu achou a palavra que eu estava querendo? Os equipamentos mudam, né? Mas o que a gente percebe que a Adriana está chamando a atenção aí? O que sempre continua? Que a gente utiliza equipamentos, né, ou recursos materiais nesse processo de ensino e também de aprendizagem. Tá? Então, a gente acaba se utilizando sempre, né? Seja da parede da caverna, seja de um pedaço de pedra, seja de um caderno, seja da televisão, a gente usa, então, os equipamentos e os recursos nos processos de ensino e aprendizagem. E isso tem a ver também com o que a Sandra falou, porque muitas vezes muda a nossa forma de ensinar, né, que eu não usaria o termo transmitir, porque daí a gente nunca consegue que a pessoa, vamos dizer, a ideia não é que a pessoa receba a mesma coisa que a gente sabe, né, mas é a gente compartilhar o que a gente sabe e a pessoa construir a partir daquilo que ela já conhece. Mas, enfim, essa interação entre quem está aprendendo e quem está ensinando, ela acaba sendo sempre feita por esses recursos e por esses equipamentos. Mas dependendo do equipamento e do recurso que a gente tem, a gente muda a forma como a gente ensina ou como a gente aprende também, né? A Lourdes colocou que o microscópio continua cada vez mais sendo atualizado e necessário, sim. Devido às mudanças tecnológicas, professores e alunos tiveram que se reinventar, tivemos que correr atrás. A Milena colocou como registro, né, o que permanece, a interação com o ambiente, a análise e o registro também. Quero ver depois me achar nas minhas anotações, que é um terror, minhas anotações. Além de toda essa modificação, nossas crianças também estão vindo cada vez mais ágeis, sedentas pelo saber. E, olha, então, isso é uma mudança, né, Yara, que tu traz. É a mudança no comportamento humano, que é consequência desse avanço das tecnologias. Inclusive, o que a Adriana coloca, né, todos esses equipamentos que apareceram são tecnologias, não digitais, mas são tecnologias, porque tecnologia é sempre aquilo que foi construído pelo ser humano. A prática pedagógica também mudou, principalmente na alfabetização, temos que nos reciclar, nos reinventar, prática atualizada, desde a idade da pedra lascada, né, com as pinturas rupestres, o nomadismo digital, que a Adriana fala. A Sandra só conseguiu avançar nesse curso. Como será os alunos se deparando com lápis e caderno, né? E a necessidade de conhecer e aprender é que impulsiona a busca pelo novo. Tá, vamos deixar a Camila e a Paula falarem. Eu vou tentar acompanhar um pouquinho mais junto o chat para não deixar tanta coisa para ler. O prof, eu percebo assim a diferença até no nosso curso. A partir do ano passado,
que começaram a usar as lives mais, inclusive atualmente eu estou cursando 4 disciplinas, e 3, todas as semanas vocês fazem uma live para entendimento melhor, né, dos alunos. Então, eu acho, assim, ficou muito melhor hoje a nossa faculdade do que antes. Então, até dentro da nosso curso, a gente vê esse avanço, né? Essa foi uma das coisas que eu noto também, sabe, Paula? E isso eu acho que isso tem duas origens, pelo menos, sei lá, que eu identifico, né? Porque uma é a própria questão dessa evolução ou dessa transformação das tecnologias, né, que é o que a Vera estava falando, assim, é muito rápido, desde que iniciou a pandemia foi muito rápido, sim, algumas coisas foram muito rápidas, por exemplo, terem tantas plataformas que ofertassem possibilidades da gente fazer uma conferência online como essa, que é o Google Meet, né? O que a gente tinha antes na Unipampa? Era a webconferência, né? Que a gente usava uma plataforma que era a MConf. E quando eu cheguei na Unipampa, já era melhor do que quando eu estava na FURG. Na FURG, a gente tinha que agendar um lugar lá, e aí ficava uma câmera profissional lá, nos filmando, e para a gente fazer a aula com os alunos. Só que ainda era uma aula muito transmissível, então a gente gravava uma aula e os alunos quase não tinham como interagir com a gente, né, no chat, ou não tinha como ligar a câmera, abrir voz. Então, isso, sim, né, teve que ter essa mudança da disponibilidade dessa tecnologia. Então, bom, o Google abriu aí essa possibilidade de ter o Google Meet, tem a plataforma do Zoom, né, tem outras, que agora eu não me lembro, eu entrei uma vez numa outra aí, desde que isso começou, que foi uma das coisas. E outra, que eu acho que isso vem até das experiências do presencial. Por quê? Porque os professores, isso veio de uma necessidade também do presencial. Porque no presencial os professores não sabiam trabalhar com as plataformas, né? Ou em diálogos de texto, igual a gente está acostumado a fazer no Moodle. E aí, com a pandemia, então, se transformou essas tecnologias, ou se abriu a possibilidade dessas tecnologias estarem mais acessíveis para nós, e aí a gente acabou trazendo recurso dessas aulas síncronas para a educação à distância, né? Então, por isso que eu falo, da integração das modalidades, né, e do aproveitamento das experiências que a gente tem nas duas modalidades. Camille. Eu gostaria de compartilhar com relação, acho que a continuidade que tem desde os primórdios da humanidade até hoje, né? Que é a nossa necessidade de interação e de compartilhamento, né? Acho que perpassa qualquer tempo e qualquer evolução tecnológica, né? Porque nos primórdios a gente tinha uma espécie de forma de passar isso adiante que era lá nas paredes, né? Tanto que existem registros dela e achados dela até hoje, né? E, de certa forma, hoje a primeira coisa que a gente pensa quando vê alguma coisa legal na internet, ou acha alguma coisa interessante, ou entende que pode ser, sei lá, um trabalho legal que vai ajudar o colega, por exemplo, é compartilhar, é tu mandar para outra pessoa, é tu mostrar para outra pessoa. Às vezes o celular, né, claro, dependendo do saber usar, ele se torna tópico de conversa entre as pessoas, porque às vezes a pessoa está ali olhando no celular e tal, às vezes pode não ter uma conversa, mas daqui a pouco surge uma situação que as pessoas dividem entre elas, mostra, olha que legal isso, enfim, de certa forma uma necessidade humânica básica, uma necessidade humana básica, né? E que vai perpassando o tempo e as tecnologias, na verdade, elas vêm contribuindo para a gente ter uma possibilidade muito mais ampla de compartilhamento, né? Porque hoje a gente pode compartilhar com qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, a qualquer hora, né? Sim, sim. É super legal, né? Isso que a Camille traz, porque é isso, é uma das coisas que ficam, né? É a necessidade que a gente tem
de compartilhar, a necessidade que a gente tem de mostrar também aquilo que a gente está conhecendo, né? Então, um pouco do que a Milena falou, assim, aquilo que a gente observa no ambiente, né? Aquilo que a gente conhece, a forma como a gente sistematiza isso, então, isso também permanece, né? Isso também tem uma continuidade aí ao longo da nossa história, né? Enquanto seres humanos, e desse processo da educação também, né? E, ao mesmo tempo, se a gente pensar, esse avanço, né, ou essas modificações nos equipamentos ou nas tecnologias, elas acontecem também por essas necessidades nossas. Então, é como se fosse uma coisa de duas mãos, vamos dizer assim. Tanto a gente interfere, né, naquilo que está sendo produzido e está sendo criado, a partir dos nossos hábitos e das nossas necessidades, como também aquilo que está sendo criado e disponibilizado para nós, modifica também nossos hábitos, né? Mas, sim, esse é a gente poderia dizer, isso faz parte da essência humana, é essa necessidade de interação social, né? E a interação social, ela está diretamente relacionada aos processos educativos. Porque a gente, como é que a gente, outra coisa que eu pensei é a comunicação, né? A comunicação, ela perpassa todo esse tempo, né? E a própria desenvolvimento dessas tecnologias dos equipamentos, eles se fundamentam na comunicação, né? Em melhorar a comunicação e ampliar, como a Camille disse, né? A comunicação, ampliar no sentido de aumentar as distâncias, né, de quem se comunica e aumentar a quantidade de pessoas com as quais a gente se comunica também. Deixa eu voltar para cá. Onde é que eu parei? Não, aqui eu já li. A Graciele, aqui acho que foi na pergunta mais ou menos da Graciele, né? Com a questão do lápis e do caderno. Quer dizer, eu não sei responder, né, Graciele? Eu tenho brincado, assim, que eu acho até estranho. Algumas palestras que tem tido, né? Algumas falas ou algumas abordagens, às vezes, falando, como vai ser a educação depois da pandemia, né? Como os professores vão atuar depois da pandemia? Como as crianças vão estar depois da pandemia? Me incomoda um pouco isso, assim, porque a gente não tem como prever, né? Se tem uma coisa que a pandemia tem nos ensinado, ou procurado nos ensinar, vamos dizer assim, enquanto experiência, né? É que a gente não consegue prever tudo, né? E a gente não consegue planejar tudo. A cada dia a gente vive aquele dia, né? Naquelas condições e daquele jeito. Então, desde que começou a pandemia, a gente tem tido diferentes experiências, tanto das nossas relações, né, familiares, como profissionais e na educação. Não tem como a gente saber quanto tempo isso vai durar e quais outras experiências a gente vai vivenciar para saber como que vai ser quando a pandemia terminar, né? Porque eu acho que também é isso, assim, a pandemia terminar ou minimizar, né, o suficiente para a gente voltar a ter mais convívio presencial, por exemplo. Então, a gente não sabe, né, o que vai ser quando eles pegarem lápis e caderno, né, ou quando a gente tiver que estar numa sala de aula fisicamente juntos de novo. Mas eu acho que é importante a gente focar no que a gente está conseguindo fazer agora. Quantas coisas, né, que foi o que a Paula começou agora a falar, né? Quantas coisas nós estamos aprendendo, nós ganhamos, né, em termos de como ensinar ou de como aprender durante esse período. Não estou dizendo que o período é bom, né, obviamente, mas é importante também a gente enxergar algumas coisas que, para nós, acabaram agregando, né, no nosso conhecimento e na nossa aprendizagem. As escolas se tornaram obsoletas, diz a Cleusa. Será, Cleusa, que as escolas se tornaram obsoletas? Para mim, a escola é sempre um espaço... Eu não sei, eu não consigo ver uma sociedade sem escola. A escola pode mudar, né?
E a escola está mudando, né? Não só pode, como está mudando, porque as escolas agora, elas talvez não tenham mais tanto a referência do espaço físico, né, para alguns, mas elas continuam acontecendo na casa de todo mundo, né? E isso tem dado uma grande reviravolta, foi uma das coisas que acho que foi a Vera até que comentou no fórum, das organizações familiares, né? Como é que as famílias têm se organizado para a escola estar dentro de casa, né? Então, talvez a gente perca, vamos dizer, ou a gente está sem essa referência espacial, né, do prédio da escola, mas a escola continua existindo e a escola está desse jeito, que é o que a gente está, que é a propósito da gente conversar hoje, conversar lá no fórum, né? Como que a escola está existindo? A escola está existindo por meio de encontros no Meet, a escola está existindo em grupos do WhatsApp, a escola está existindo em grupos do Facebook, a escola está existindo em trabalhos impressos, a escola está existindo em professores indo até a casa dos seus alunos, entregar trabalho, conversar com os alunos, fazer acompanhamento deles, né? Então, esses são outros modos da escola existir, mas a escola, ela continua aqui, né? Ela continua existindo e necessária. Oi? Videoaula direto. Videoaula direto. Alguém até falou, eu acho que foi no fórum também, não tenho certeza agora se foi a Karine que colocou, sobre a questão da edição de vídeos. Ou foi tu, Adriana, que colocou em algum outro lugar? Que era necessário a gente aprender a editar vídeos, né? Que os professores deveriam aprender isso. Não me lembro, não. Acho que não foi eu. Agora me perdi onde é que eu vi isso. Mas era o comentário de alguém falando. E também, talvez, assim, deixa eu ver como é que eu vou falar. O que eu vejo, né, quando a gente fala ali, os professores têm que se reinventar, ou estão se reinventando, tem professores que têm dificuldade com a tecnologia, né, ou dá muito trabalho usar as tecnologias, mas às vezes também depende de como a gente está fazendo isso. Como que a gente está fazendo essa adaptação ou essa mudança, né? Porque será que a gente precisa produzir vídeos que estejam editados com legenda, entrada, saída, perfeito, música de fundo, cenário atrás, sem o professor gaguejar, né? A aula é assim, a aula acontece assim, eu agora botei a mão atrás da cabeça, sei lá, fiquei, né, gagueja aqui, falha o microfone ali, dá uma risada, esquece uma palavra, enfim, isso é a nossa interação, né? A gente não está fazendo um filme, a gente continua dando aula, né? A gente continua querendo interagir com os estudantes, a gente continua compartilhando aquilo que a gente sabe, ou fazendo proposição de atividades. Então, não precisa ter uma imagem perfeita, né? É claro que a gente faz com cuidado, é claro que a gente prepara, né? Hoje, eu estava falando com a Ingrid, acho que foi com a Ingrid no Moodle, eu ainda disse, estou terminando as coisas para a aula de hoje à noite. A gente prepara, não é fazer qualquer coisa de qualquer jeito. Mas nós somos humanos, né? Então, o vídeo que vai ficar para os colegas que não estão aqui hoje, eles vão ver o que vocês estão vendo, né? Vão ver a Ana gaguejando, vão ver a falha na hora de falar, de emitir o som aqui no microfone, enfim, esquecer uma palavra, não saber compartilhar o vídeo direito, e tá tudo bem, né? Eu acho que um pouco a gente também tem que relaxar nesse sentido, assim, porque às vezes a imagem de ser professor, socialmente, culturalmente construída, é aquele que detém o saber. E quando a gente fica preso nessa imagem de que o professor é aquele que detém o saber, a gente acaba, vamos dizer assim, escorregando, né, de duas formas. Uma é que se eu entendo que o professor é aquele que detém o saber e não pode errar, eu estou entendendo que eu sou melhor do que as pessoas com as quais eu estou trabalhando. Sou melhor que meus alunos, porque eu detenho o saber. Os meus alunos, menos, ou não detêm o saber. E, ao mesmo tempo, se eu entendo que o professor é aquele que detém o saber, então aí eu me coloco uma carga de que eu não posso errar, ou eu não posso dizer não sei, ou eu não posso dizer vou ter que correr atrás, né? Fiquei na dúvida, não consigo te responder.
Entendem? Assim, a gente fala assim, ah, não, eu entendo que tenho que valorizar o conhecimento dos alunos, eu entendo que eles têm os saberes deles, mas aí quando vê a gente está se portando de uma maneira, não, eu sou, eu não posso errar, como eu vou falhar numa aula? Como que isso vai aparecer? Né? Daniela, tu tinha levantado a mão? Tinha levantado. Mas é que porque eu achei que a mãozinha que aparece aqui fosse minha, e eu fui para conferir se era minha ou não, mas não. Não. Mas quanto a esse assunto do professor ter que parecer perfeito, nós, como alunos, a gente tem sido muito cobrados em relação a vídeos, a tarefas com vídeos, com animação. Estão nos cobrando uma tecnologia que a gente também está conhecendo agora. E aí eu acho que esse olhar também tem que vir em nossa direção, porque eu tenho me sentido pressionada tal, numa tamanho, sabe, um tamanho que realmente a gente gagueja, aparece o fundo do cachorro do vizinho latindo, tem o som ambiente que a gente não consegue editar ali o videozinho e deixar tudo perfeitinho, né? Então, eu acho que esse olhar tem que ser de duas vias. Eu não falo que a senhora está fazendo isso, mas a gente tem sido cobrado durante o curso nesse sentido também, né? Tá. Então, realmente, ninguém é perfeito. O professor pode deter o saber, mas o aluno está querendo construir o seu também, né? Então, tem que ter esse olharzinho para a gente aí. Sim, com certeza. É, né, Neiva? Não somos artistas, né? Nem Ai, tô pretendemos perdendo. ser. A timidez, ela atrapalha muito, né? Eu mesmo sou uma pessoa que eu falo bastante, mas face a face. Agora, para câmera, eu não sei para onde olhar, sabe? A gente tá aprendendo tudo isso, então é bom os professores nos olharem com um pouquinho mais de carinho e pensar, não, ela pode estar tímida, nervosa, tá gaguejando, né? Porque é bem difícil, é bem difícil. Pode falar, Sandra. Assim, ó, eu não detenho saber, mas eu estou tentando me reciclar. Não sei editar vídeo, não entendo, assim, ó, 50% do que eu deveria entender das tecnologias, mas as minhas aulas diariamente têm sido, as explicações para os meus pequenos têm sido através de vídeos caseiros, com todos os defeitos, todas as imperfeições possíveis, mas foi uma maneira que eu achei de me mostrar para eles através de um contato. Ainda não iniciei as aulas através do Meet com eles, é só o vídeo caseiro e depois mais alguma coisa e pronto, porque são pequenos, são crianças de 6 anos, recém estão começando, então, assim, ó, estou me reciclando, estou tentando, estou fazendo alguma coisa. E eu acho que é por aí o caminho, a gente tentar se reciclar. Seria isso. Exatamente, Sandra. E, inclusive, a gente também a questão do tempo, né? Não é porque a gente pode usar, por exemplo, o Google Meet, que eu até fiquei pensando também quando a Paula falou, esqueci de comentar. Claro, a gente achou ótimo, né? A gente pode ter mais encontros presenciais, vamos dizer assim. Né? Eu cheguei a comentar numa das aulas com vocês, porque antes alguns de vocês eu não tinha conversado ainda, porque eu não chegava aí no polo, né? Do qual vocês fazem parte. Eu ia nos polos mais próximos da onde eu moro, porque era menos combustível, enfim, se organizava a equipe de professores também nessa questão de logística e gasto da universidade. E tendo as aulas do Meet, a gente consegue conversar com algumas pessoas que a gente não conversava antes, né? Mas, claro, a gente também não pode exceder, no sentido, daqui a pouco a gente vai usar só o Meet, esquece o Moodle, né, e vai todo mundo aqui ficar fazendo todas as aulas no Meet, ou como a Sandra falou, com criança pequena, tem escolas, eu vi isso, né, e vocês devem ter visto também, pegava a tarde inteira com a videoaula para as crianças. Qual criança vai ficar a tarde inteira olhando para o computador? Fala, Paula. Os meus vídeos são de, no máximo, 3, 4 minutos, as explicações que eu dou para eles, porque até mesmo que eu não tenho um celular que comporte um vídeo maior do que esse.
Não, e é isso, né? A gente vai conhecendo também como os nossos estudantes vão respondendo a cada recurso, né? A cada forma que a gente inova ali para trabalhar. Pode falar, Paula, não fecha, não. Nós, recém, estamos falando, né, prof? Recém estamos perdendo a timidez. Lá na escola onde eu trabalho, educação infantil, nós estamos trabalhando com Meet com as crianças, mas é meia hora, e a gente faz uma atividade junto com eles, com materiais recicláveis, assim, que tenham em casa. Sim. E está sendo bem legal a interação deles. E eles dizem assim, prof, vou fechar a câmera e o microfone. E nós, não. E o prof está igual agora, querendo enfiar o microfone. Eu queria que tivesse todo mundo com câmera e microfone aberto, né? Igual a nós. Porque, claro, o legal desses momentos é isso, né? Porque senão a gente poderia gravar um vídeo, deixar lá disponibilizado. Eu sei que alguns colegas acabam conseguindo fazer, assistir ao vídeo, né? Mas se a gente tem a possibilidade de conversar, eu prefiro conversar. Fala, é a Karine, não a Carla. Fala, Carla. Boa noite, professora. Boa noite. Eu concordo com a nossa colega Daniela, que também, além dos professores estão se reciclando, né, com a nova tecnologia, os alunos também estão passando por isso, né, alguns, nós mesmo da nossa faixa etária, né, eu fui começar a usar essas tecnologias mais, assim, antes, quando eu morava no interior, eu trabalhava no computador, né, mas aí, de uns anos para cá, não pratiquei mais, aí fui interagir mesmo quando eu entrei na faculdade, né, e hoje eu não sei tudo, assim, a gente sempre interage com os colegas e está sempre aprendendo. A educação está passando, né, por um movimento muito grande, assim, de modernidade, avanço da tecnologia, né, isso é bem interessante, né, não vai ser igual como era antes, né, com o surgimento desse vírus também, né, e é uma coisa bem interessante, assim, estamos nos aprimorando, né, não somos perfeitos. Exatamente. E eu acho que quando a gente assume, né, essa não perfeição, e a gente parece que se aproxima mais também, né, porque quando a gente se coloca num lugar de que, em qualquer tipo de relação, né, pais e filhos, amigos, marido e mulher, sei lá, casais, né, em geral, não necessariamente marido e mulher, enfim, quando a gente se coloca num lugar de que, né, eu não erro, eu sou intocável, né, aí a gente afasta, né, a gente, em vez de criar proximidade, em vez de criar conexões, a gente acaba criando barreiras, né, de afastamento. Ai, já adorei que abriram as câmeras, você não tem ideia. Bem que as crianças que eu estagiei faz uns 2 anos num colégio ali, professora substituta, a gente tem muito a aprender com os alunos, né, eles estão à frente da gente, né, em tecnologia, eles sabem, é interessante se interagir, né, com eles, aprender. Colocou assim que o professor não é ele não sabe tudo, ele tá sempre passando por uma reciclagem, a gente está sempre aprendendo, né, interessante essa parte que a senhora... Sim, exatamente. Eu não sei se quem abriu a câmera quer falar também, vocês podem falar. Eu até vou ressaltar, eu tinha parado, eu vi aqui que o Guilherme e a Neiva, se eu não me engano, agora me perdi aqui no chat de novo, porque o chat andou. Eles colocaram sobre a questão das redes sociais e da internet, né? Que, claro, tem muita coisa boa que a internet nos traz, mas que a gente precisa ter um olhar crítico no sentido de ver que ela também nos traz alguns problemas, né, ou alguns riscos, como, acho que foi a Neiva, acho que foi tu, né, Neiva, que tinha colocado, eu me perdi aqui no chat. A questão lembrei ali do Humberto Eco, né, que em 2015 ele já previu
tinha previsto, né, que se devesse ser bem críticos, né, em relação às redes sociais, porque muitas vezes, claro, a gente está falando aqui da parte boa, né, do serviço que a tecnologia pode nos prestar, mas também tem esse lado, né, de que não só as fake news, mas a coragem, né, de repente, que as pessoas têm de, por estar usando uma rede social, ofender o outro, né, criar fake news, etc. Só como um alerta, né, que tudo que tem o seu lado bom, né, tem essa questão da crítica que a gente tem que estar sempre atento. Exato, até quando tu fala isso no vídeo talvez não tenha dado tempo, né, de vocês assistirem, porque eu coloquei, acho que foi domingo, mas aquela gravação da live com o professor José Antônio Moreira, uma das questões que as mediadoras fazem para ele é justamente sobre a questão das corporações, né, que estão por trás dessa disponibilização das tecnologias, como, por exemplo, o Google, a Microsoft, a Apple, né, então o que ele pensa acerca disso? E tem um documentário que a gente chegou a comentar, eu acho que o Stefan fez um trabalho com esse documentário, um documentário na Netflix, quem tiver Netflix e puder assistir, que chama... agora vai me falhar, Redes. Não é só Redes o nome, tem um nome junto, né? Daqui a pouco, quem lembrar, me diz aí. Dilema das Redes, prof. Dilema das Redes, isso. Quem puder assistir é bem interessante. E é isso. Então, por exemplo, quando eu falo assim, que bom que a gente tem o Google Meet, né, para a gente poder interagir aqui. A gente sabe que as escolas têm usado outras plataformas, às vezes, né, disponibilizadas pelas redes municipais ou estaduais, mas a gente... isso também tem riscos, né, que é um pouco do que a Neiva está trazendo. Por quê? Porque para a gente poder acessar, a gente tem que colocar ali os nossos dados pessoais, né, e os nossos dados pessoais, eles têm um valor comercial para essas corporações, né, e para essas empresas, porque elas, muitas vezes, nos veem como um potencial consumidor de alguma coisa, e os nossos dados são vendidos para outras corporações, outras empresas, para que anúncios, né, e ofertas de produtos a serem consumidos cheguem até nós. Então, sim, existe essa via de mão dupla, vamos dizer assim, né? Mas não sei se vocês viram, no início do ano até teve uma notícia que os dados nossos, né, enquanto brasileiros, eles já estão todos, já vazou tudo. Assim, vazou mais dados do que o número da população brasileira, inclusive. Tem que rir para não ficar em pânico, né? Mas existe sim esse problema, né? Mas ao mesmo tempo eu não sei, né? Às vezes eu penso se eu estou sendo muito pouco preocupada, vamos dizer assim, mas eu acho que esse é o recurso que a gente tem à mão, né? Porque eu me lembro. Não sei se eu comentei com vocês, mas quando iniciou a pandemia, suspenderam as aulas, né? Foi uma das primeiras coisas, vamos suspender as aulas. Eu entrei em crise. Eu falei, não podem me deixar, eu não quero não ser professora, eu não sei o que eu vou fazer se eu não vou ser professora. É sério, assim, eu fiquei, gente, como não vão me deixar ser professora? Eu tenho internet, né? Eu tenho alunos que acessam a internet, a gente pode continuar fazendo alguma coisa. Ainda não sabia o quê, não sabia como, enfim, né? Mas foi algo que me incomodou, assim, né? Eu dei uma surtada, assim, de leves, né? Minhas filhas sabem. Porque eu falei, como que eu não vou ser professora mais? Como é que não vão deixar? Aí a gente criou um evento, isso nos cursos presenciais, né? Com vocês eu continuo ainda bem. Mas que também tiveram alterações aqui, que até a Lourdes eu sei que participou, não sei se mais alguém daqui participou, que foi o Café Consciência, que era um evento sempre que acontecia no segundo semestre, a gente puxou para o primeiro, porque a gente falou, não, vamos dar um jeito de continuar ofertando alguma possibilidade de processo educativo, né, mas enfim, voltando a essa questão da crítica, mas eu também ouvi, por exemplo, assim, professores que falavam que não faziam, né, vídeo, como a Sandra falou que faz, ou entrava no Meet, como a Paula, né, está relatando que faz, porque justamente eles não queriam se expor,
né? Porque daí, como a gente está num material que pode ser repassado, né? Pode ser replicado, ou porque a gente está online, então a gente também, de alguma maneira, está vulnerável, e tiveram, né, acontecimentos assim, a gente vê nas notícias, né, de pessoas de fora entrarem e causarem constrangimentos, né, e até violências verbais em aula, mas também acho estranho, assim, a gente se podar nisso, né? É bem difícil, assim, a primeira live foi bem difícil, porque tem a participação dos pais, por eles serem pequenos, né? Uhum. Então, a gente ficou bem tímida, eu e a minha colega, cantava musiquinhas, assim, tensa com eles. Imagino. Pela participação dos pais, a gente não sabia se eles estavam gostando, o que eles estavam achando. Uhum. Aí já nas próximas, aí eles falam, que legal, estamos gostando. Começaram a falar. Aí nós se soltamos agora, eles estão... E sempre é os mesmos que participam, até Sim, não sei se é sim. pelo tempo que eles têm disponível. Tem gente que trabalha, né? No horário que a gente faz. Daí não tem como participar. E às vezes até a questão dos equipamentos também, né? Sim. Porque por mais que tu tenha, né, eu lembro a minha irmã daí me relatando, né, porque ela tem dois, uma tem 8 e o outro tem 6. E daí ela também estava trabalhando em casa, né, mas ela falou, primeiro que no horário da aula deles eu estou trabalhando. E daí tinha um computador e um celular. Aí a avó emprestou o celular para o outro ficar porque daí não tinha, mas não é todo mundo que consegue, né, ter a avó que empresta ou perto, enfim. Então, é complicado. A gente está cheio de interferências, vamos dizer, ou de desafios para que tudo realmente funcione, né? Mas, ao mesmo tempo, também acho muito interessante, assim, e importante o movimento que todos nós temos feito, né, enquanto professores, alunos, familiares, que é de procurar estar presente e dar continuidade a esse processo, né? Porque se a gente esperar ficar tudo perfeito, a gente tem que ter todos os professores formados para o uso das tecnologias que eles vão usar. A gente tem que todos os alunos terem equipamentos de uso individual. A rede de internet funcionando para todo mundo. Então, políticas, né, públicas para fornecimento de internet para todos. A própria rede da internet, né, ampliada e aumentada para esse acesso. Aí a gente vai ficar parado mesmo, né, durante bastante tempo, até que a gente consiga ter todos esses elementos, e uma segurança, né, também, né, nessa navegação, né. Então, e acaba que essa questão que a Neiva e o Guilherme colocam, né, da crítica, voltam lá para quando a gente estava falando sobre mídias e educação, né? Porque ao mesmo tempo que a gente está usando e consegue ver alguns benefícios, mas a gente também pode chamar atenção para os cuidados, né? Dos nossos alunos, né, ou dos seus familiares, para o que estão acessando, como estão acessando, né, porque as fake news mesmo, né, como a Neiva comentou, foi uma das coisas que aumentou muito, né, durante a pandemia. Por quê? Porque como a pandemia era algo novo, é algo novo ainda, né, mas o ano passado mais novo ainda, e que ao mesmo tempo era algo incomum para todos, né? O que chegava de informação, de notícia, de mensagem, de receita, de tudo que tinha, né, a ver com o vírus ou com possibilidades do vírus ou de cura ou de tratamento, foi assim, uma enxurrada, né? Tanto que também teve alguns movimentos ou, né, estratégias contrárias que foi, eu teve um período ali que eu não abria nada do WhatsApp que eu via que era sobre coronavírus. Parei, porque aquilo acabava me fazendo mal, né? E a gente, então, não, vou buscar, onde é que eu vou buscar as informações? Em tais e tais lugares. E é lá que eu vou buscar as informações e mesmo assim, nessa pandemia, a gente teve alguns lugares aí que pareciam confiáveis e acabaram sendo enganosos, né? Mas, enfim, a gente, né, escolher quais os canais que eu vou acessar, porque é isso, pelas redes sociais nos chega muita coisa assim que a gente escolha, né? Não foi a gente que escolheu ir lá ver, ela chegou para nós.
Deixa eu voltar aqui um pouco pro chat. A Sandra coloca, né, que algumas vezes as mães dizem que seus filhos sabem tudo no celular, mas na verdade eles não conseguem assimilar o letramento. E isso tem a ver, de novo, né, Sandra, com o interesse e a necessidade. Às vezes, mesmo os adolescentes, né, porque eles aprendem aqueles que eles têm interesse. O que eles têm interesse? Eles têm interesse no Instagram, no YouTube, no Facebook. Eles não têm interesse em ver a plataforma ou se apropriar, às vezes, né, da plataforma da escola ou dos ambientes da escola. Né? Por que eles não têm interesse? Bom, aí a gente poderia falar várias coisas, né? Mas que também são os nossos desafios, né? Deixar as nossas plataformas mais interessantes. O Moodle mesmo, eu sempre falo que o Moodle tinha que ter umas curtidas, tinha que ter um jeito de curtir mensagem, porque a gente às vezes não consegue ter argumento, vamos dizer, ou para dizer, né, para responder para cada um, mas aí eu li, eu posso curtir o de um, aí do outro eu vou lá e comento, e a própria marcação, o que eu acho mais que deveria ser fundamental é marcar o nome. Quando eu respondo vocês nos fóruns, por exemplo, eu geralmente respondo a mais de um, e aí eu imagino que muitos vocês não veem que eu respondi, porque não está marcado lá Paula, Sandra, Marcela, né, a Camille, não fica, né, imagina vocês entrarem no Moodle e falar, fulano respondeu o seu comentário. É outra recepção, né, eu já tentei, eu estou buscando alguém que entenda de computação que queira fazer isso comigo. Quer dizer, fazer isso comigo não, porque eu não sei fazer, eu só dou ideia. Fala, Camille. Ainda sobre essa questão da segurança na internet, enfim, eu acredito que todo esse nosso contato nesse último ano, enfim, ele sirva também para a gente refletir um pouco sobre a questão da exposição, né? Porque a gente tem muita criança com acesso a dispositivo eletrônico, com acesso a plataformas livres, né? No caso, como o YouTube, como o próprio Facebook, até o WhatsApp, apesar dele ser mais restrito a contatos, né? Mas ainda assim ele é passível de ser hackeado ou, enfim, de alguém acessar o teu número de alguma forma. E eu acho que se tem pouca reflexão sobre isso, porque a gente tem uma discussão, principalmente na educação infantil, por exemplo, que é a redução do uso de tela, né, que é a questão da criança não ficar só assistindo TV, enfim, só desenho, etc. Mas eu vejo, não sei se talvez seja eu que não tenha muito acesso, mas se discute muito pouco sobre essa questão da exposição das crianças, tanto nas redes sociais, como a exposição delas a essas redes, né? E esse controle parental, a gente sabe que não é bem assim, né? E a própria conscientização da criança em si, ela não é tão simples. Até porque, quando existe alguma má intenção, normalmente as pessoas que têm essa má intenção, elas já trabalham de uma forma que seja atraente para a criança, né? E adolescente. Então, acho que é uma questão que é interessante da gente refletir um pouco sobre isso, né? Não só adentrar na questão dos nossos dados pessoais, que, como tu disseste, é uma coisa que meio que já não tem mais o que correr atrás, né? A gente tá aí e vamos se virar com o que dá. Mas é essa exposição, né? Que eu acho que é difícil para adulto ter uma seletividade e a gente tem uma exposição muito grande, muito maior para as crianças e adolescentes, né? Sim. Agora, tu falando, eu fiquei pensando, né, que talvez pudesse, ou talvez já tenha até algumas empresas, enfim, ou pesquisas de possibilidade de ambientes, assim, de interação, mas que sejam mais fechados, né, do que esses que a gente tem agora, no sentido da proteção das crianças, né, porque eu lembrei, por exemplo, que também na fala do professor Antônio, né, ele comenta sobre esse projeto, eu tinha visto um outro vídeo dele, eles têm um projeto de formação de presidiários, né, pela UAB de Portugal. Então, eles usam das ferramentas, das tecnologias digitais,
para fazer a formação de pessoas que vivem em presídios, tanto formação a nível de graduação como de extensão também, com o objetivo de que elas tenham outras perspectivas, né, na vida social e profissional delas para quando saiam dos presídios, né? Então, é apostando na transformação humana e nas oportunidades, né, de vida e de condições humanas para o restabelecimento, vamos dizer, deles a nível de sociedade. Mas, enfim, aí então eles usam esse sistema, mas não uma internet aberta, por questões de segurança, porque as pessoas, né, são pessoas que estão em presídio. Então, fiquei pensando isso, né, tomara, né, que já tenham grupos que saibam, vamos dizer, fazer esse tipo de programação ou de planejamento, pensando em situações assim para crianças, né, que fosse uma coisa, uma rede, imagina, uma rede que fosse só as pessoas daquela escola que tivessem, né, como acessar ou como estarem conectados, eu não sei como é que funciona, mas eu achei interessante, assim, né. Seria uma intranet que chama, né? Pelo que tu falaste, na verdade existem todos esses controles, inclusive existem sites geralmente pagos ou até disponíveis dessas plataformas de segurança, por exemplo, a Norton, o próprio Avast, que ele é bem conhecido. Claro, a grande maioria de nós usa versões grátis ou versões pagas mais para spyware, etc. E existem esses controles parentais que, inclusive, os pais podem definir que tipo de conteúdo, tem uma certa rastreabilidade de que conteúdo, etc., que tem. E a própria intranet, como tu falou, poderia ser uma solução nesse sentido, né? Só que é nesse ponto que eu digo, é uma solução que, na verdade, é pouco abordada. A gente fica muito mais preocupado, como tu comentaste, né, em fazer um vídeo com uma animação, em tornar interessante essa aula. A gente tem um foco mais voltado nesse sentido, ou de disponibilizar interatividade, ludicidade, e às vezes esse lado fica um pouco mais esquecido. Sem falar de que muitas vezes os próprios pais não são preparados, né? A gente enfrenta uma questão até de acesso, né? Como tu falaste, às vezes tem um celular para toda a família usar. Sim. Então, às vezes, a família está preocupada em saber como é que vai dar para essa criança esse acesso, que essa questão da segurança se torna em último plano, né? E acho que, graças a Deus, também não é uma coisa que acontece tão próxima da gente, mas, infelizmente, a gente precisa pensar que a gente está passível de alguma coisa acontecer, né? Sim, e ao mesmo tempo faz parte da nossa responsabilidade enquanto educadores, né? Ainda que nem sempre a gente tenha formação específica para isso, daí entra naquele conjunto de coisas, né? Mas, enfim, a gente sabendo alguma coisa, né? Ou tendo algum tipo de informação, ou sabendo algum jeito de poder ensinar, talvez seja isso, é a nossa responsabilidade como educador de fazer alguma coisa nesse sentido, né? De ensinar para as pessoas como elas se preservarem, né? E eu acho que em todos os níveis, porque agora tu está falando, por exemplo, eu não me lembro nem na Unipampa de ter visto, dentre as diferentes formações, né, que têm sido possibilitadas, e agora em maior escala, vamos dizer assim, né, de abertura, em função das lives, mas sobre algo mais específico da segurança. A gente ensina mais como usar, né? O que usar, como usar, mas a gente não traz essa abordagem da segurança, né? Que é realmente importante. Verdade. Fica a dica para criar projetos. Agora. Vou aqui mais um pouquinho. A Daniela também coloca que às vezes os alunos têm uma bagagem digital melhor que os professores, né? E uma linguagem, às vezes, também digital, né, que é cheia das abreviações. Sim, isso acontece, e isso também é uma coisa que dá para... Eu já participei, pelo menos, de oficina, né, eu não sou na área
da linguística, né, das letras, mas já participei de oficinas que faziam essa discussão de como a língua é algo vivo e como ela vai mudando, né, então trazendo uma abordagem, não, claro, para a gente assumir essa linguagem das abreviações, mas também colocando nessa perspectiva das mudanças que vão acontecendo ao longo dos tempos com a nossa língua, de acordo com aquilo que a gente está vivendo e convivendo, né. A Josi falou que parece que com a pandemia a gente ficou mais próximo, né, que a gente tem tido mais contato entre professores e alunos. A Daniela também falou da questão de encurtamento de distâncias, né, foi possível, por exemplo, a partir da... Foi possível, não. Que a experiência que a gente teve na última aula é uma dos exemplos, né, desse encurtamento de distâncias. A Gorete ressalta a questão do armazenamento, né, que se não tivesse evoluído, a gente não teria muita informação que a gente tem hoje. Eu tô lá atrás, ó, tô na Neiva, já passei a Neiva agora. A humanização, a Pamela falou que acho que a humanização da imagem do professor faz com que os alunos se aproximem mais, tenham uma maior interação e, por consequência, melhor aproveitamento. Depois a Neiva fala de 2 livros, ó, publicados recentemente sobre a importância da escola. A escola, uma questão pública, organizada pelo Silvio Galo e Samuel Mendonça, e outro em defesa da escola, uma questão pública. Que aí eu não sei dizer os nomes. Para a gente lembrar da importância da escola, que é da escola e do professor, né? Porque também tem muita gente antes, né? Acho que agora, depois dessa vivência da pandemia, as pessoas se deram conta que o professor continua sempre sendo necessário, né? Mas antes disso, existia também uma rixa, né? Em pensar em usar tecnologias e o professor, como se a gente usando tecnologias não fosse mais precisar do professor. Né? E, claro, isso acontece, né? Eu recebi, o ano passado, eu tinha visto uma notícia de uma faculdade em São Paulo, onde as atividades dos alunos da educação à distância eram avaliadas, né, corrigidas por um robô, por um programa de computador. Um robô não, um programa de computador. Horrível. Acontece, né? Isso não quer dizer que o professor seja substituído, isso não quer dizer que esses alunos estão aprendendo, isso não quer dizer que esse ensino é de qualidade, né? Então, aí entram outros fatores para a gente discutir, né? É possível que um programa de computador consiga fazer a correção automática? Mas de que tipo de atividade? De que aprendizagem a gente está falando? Que ensino é esse, né? Então, sim, escola e professor, continuaremos, seguiremos. A Elaine falou da questão da cobrança, né, que às vezes vem uma cobrança para algumas coisas que que nós ainda não estamos prontos, né. Às vezes algum aluno tem medo de participar por causa do erro, né. Na frente dos colegas, o professor é visto como aquele que é perfeito, concordo contigo. Que esse olhar sobre professores que detêm todo o saber tem que ser desconstruído. Mas sabe que eu sempre considerei que as turmas da educação à distância, né, nas experiências que eu tive, para mim sempre pareceram que tem menos medo do erro do que no presencial. Isso é uma das coisas que eu gosto muito, assim, dos espaços de aprendizagem, de interação na distância. Porque talvez porque não aparece o rosto, talvez agora eu estou descobrindo isso, porque vocês parecem ter menos medo. Mas no Moodle, por exemplo, né, a gente tem ali os fóruns, são sempre espaços abertos, onde vocês colocam as compreensões de vocês, né, os saberes de vocês, as experiências de vocês, e vocês vão se acostumando com isso, né, é uma cultura que vai se criando ao longo do curso, e vocês se acostumam e vocês colocam ali. E muitas vezes no presencial a gente deixa, né, no presencial, numa interação assim, com voz, né, imagem, som, às vezes o que acaba acontecendo é ter menos interações ou menos pronunciamento dos estudantes, justamente porque dizem isso, eu fico com vergonha de falar, fico com vergonha de errar, né? Só que pela forma como acontecem as mediações e pela necessidade que vocês têm
de se mostrar ali no Moodle, acabam perdendo essa vergonha, vamos dizer, ou se desafiando, né, dessa vergonha. Mas isso é uma das coisas que eu acho muito maravilhosas, assim, da EAD, né. Acho que os professores deveriam levar em consideração a parte de dar uma aliviada para alguns trabalhos que não utilizem. Aí não sei, né, Elaine, porque eu também não sei quais professores, mas eu acho assim que a gente tem como papel o professor também colocar desafios, né? E, claro, não coisas impossíveis, mas a gente está aqui sempre para aprender, né? Então a gente se desafia, a gente vai lá e coloca um desafio, e aí vocês se desafiam e vocês veem que vocês conseguem fazer, né? Coisas diferentes, e como fazer coisas diferentes e dar conta das nossas dificuldades nos faz bem também, né? Isso é outra coisa interessante, assim, que a gente fala, ai, como é que eu vou fazer isso? Não consigo, não entendo, não sei o quê, daí a hora que você consegue resolver, você fica, assim, aliviado e fica feliz, né, de perceber que você conseguiu dar conta daquilo. A Cleusa diz que chora de raiva nos trabalhos. Ah, que tu perde, Cleusa. Aí tu tem que, a Lourdes vai ter que te ajudar aí a salvar. Eu sei porque minha mãe também perde. Ela disse que o computador dela some com as coisas dela. Ela briga. A Cibele fala que procurou observar mais os sobrinhos, né, e ver a facilidade que eles têm com as tecnologias. Dilema das redes, o Stefan colocou. Eu não sei, o meu chat não anda sozinho. Então eu me perco. Então, assim, gente, não precisamos estar perfeito, tá? Eu acho que esse aqui já foi. A família precisa estar sempre de olho na rede das crianças, sim. Mas é difícil, vou dizer. Eu tenho filha adolescente, é difícil. Às vezes a gente se questiona, assim, se a gente está conseguindo realmente dar conta de toda a responsabilidade que é, né, ter um filho adolescente que tem acesso às redes. Porque fazer esse acompanhamento dentro de todas as demandas que a gente tem é bem complicado. Mas eu queria... Oi. Eu não sei se a senhora viu ontem Falas da Terra, saindo um pouco desse assunto e voltando à aula anterior. A senhora assistiu ontem o programa na Globo que deu sobre os indígenas? Não vi. Foi muito esclarecedor, até no encontro com a Fátima também. Eu aprendi muitas coisas que a gente acaba discriminando, falando errado, chamando de índio quando é indígena. Várias questões que foram bem pertinentes à nossa aula anterior. Gostei muito, eu até pensei em rever e pedir para minha neta que estuda, né, adolescente, eu disse para ela ver para a gente debater, porque sempre surge nas aulas esse tipo de questão, né? E foi bem esclarecedor, e eu creio que se a Sueli viu, deve estar bem contente, porque foi um programa feito por indígenas para todos, né? Foi muito bom. Ai, que legal, não vi mesmo. Eu vou dar uma encaminhada aqui para o fim, que agora que eu vi que são 10 para as 9. Mas eu queria, né, eu quis fazer essa aula para a gente poder conversar mesmo, porque eu tenho adorado, eu adoro estar com vocês, mas tenho percebido isso também nessas aulas, né, que a gente teve mais recentemente, o quanto vocês estão abertos para o diálogo, né, para a gente estar aqui no chat ou estar no fórum. O que eu fiz? Então, eu queria mesmo que a gente pudesse ter um espaço, daí, claro, sem um convidado externo, onde vocês pudessem ter mais tempo de voz de vocês, tá? Esses slides daqui, depois eu vou passar, né, para vocês, assim, ali no Moodle. Tá difícil hoje. Eu vou abrir aqui inteiro. Então, assim, eram a partir desses questionamentos, né? Eu sistematizei algumas coisas, né? Que eu fui pensando durante a elaboração, né? O planejamento dessa aula.
que a gente aprende, a gente ensina, e eu acho que isso aqui são coisas que continuam, né? Quando eu perguntei ali, ao longo dessa história, o que continua, né? Continua que a gente aprende, a gente ensina fazendo registro, sistematizando, observando, relatando, manuseando, lendo, ouvindo, assistindo, dialogando e interagindo. Isso é uma coisa que se mantém, né? E que tem a ver com o nosso comportamento, tem a ver com a nossa natureza enquanto ser humano, né? Porque a gente está sempre querendo anotar alguma coisa, né? Hoje em dia, talvez a gente use o celular para fazer registro, né? A gente registra foto das coisas, né? Mas a gente continua com essa necessidade de registro, né? E a gente aprende assim, e a gente ensina também a partir dos registros que a gente fez, do compartilhamento desses registros. Mas e o que muda? Às vezes muda é a forma, é isso, é a forma. Como é que eu fazia registro antes, como eu faço registro agora? Como eu sistematizava antes, como eu sistematizo agora? Que outras formas eu tenho de observar? Ou que outros elementos eu consigo observar para além daquilo que está aqui no espaço físico que eu estou ocupando, né? De que outras formas eu relato, eu manuseio, eu ouço. A Lourdes colocou, por exemplo, ali no chat a questão do microscópio, né? Que ainda tem sido usado e continua sempre sendo usado. Mas um outro jeito também são, por exemplo, vídeos de imagens microscópicas, né? Às vezes a escola não tem o microscópio, então se usa do recurso da tecnologia, por exemplo, para que outras pessoas ou mais pessoas tenham acesso a ter uma visão do que é ver algo no microscópio. Então é importante isso, assim, a gente vê que algumas coisas alguns elementos continuam, né? Mas muda a forma como a gente se relaciona com esses elementos. E o quanto cada espaço, cada contexto, cada experiência que a gente tem é que também é responsável por essas transformações. Então, talvez a gente tenha se dado, claro, como eu falei antes, como a pandemia é algo que está para todos, né, que está acontecendo com todos ao mesmo tempo, né, e a gente daí consegue ter uma dimensão mais concreta de que esse espaço no qual a gente vive é um espaço de todos, né, porque até então talvez a gente pensasse, não, mas o que tem a ver com a pessoa que mora lá no outro país, né, lá no outro continente, não sei o que, é longe. Hoje a gente consegue ter, de alguma maneira mais concreta, essa dimensão de que esse espaço é um espaço coletivo, né? E aí a gente se dá conta de algumas coisas que estão mudando junto. E por isso que a gente acaba observando mais o que está acontecendo, né, em várias dimensões aí da nossa vida. O texto, gente, que eu deixei ali como leitura complementar, só para dar um resumo para vocês, né? Ele traz, então, essas várias nomenclaturas que têm sido comentadas, faladas, utilizadas aí desde que começou a pandemia de forma mais ampla, né, e de forma mais frequente, mas no sentido, assim, da gente dar um olhar e entender que existe diferença nisso e que cada um desses conceitos, cada um desses termos aqui, eles têm origem em algum lugar e eles têm modos próprios de entender como se dá o processo educativo. Tá? Então, mesmo, por exemplo, daqui a pouco vocês não vão ler o texto todo, né? Mas vão ali, minha escola está falando que está fazendo educação híbrida, né? Ou na universidade estão falando em ensino remoto. Vai ali, dá uma olhada, né? Esses aqui são justamente as subseções do artigo, tá? Então, vocês podem ir lá, nunca ouvi falar em e-learning, então vai lá olhar o que é o e-learning, tá? Então, um texto, assim, que serve até como consulta mesmo. E que no final eles fazem uma proposição interessante que é da educação online, que é o que ele justamente traz ali naquela palestra que eu compartilhei do YouTube, que é a gente parar com essa coisa que eu falei lá no início da aula, né? Antes era educação à distância e educação presencial, né? São duas modalidades, são separadas, são diferentes, não tem nada a ver, são contraditórias, né? Eu sou contra essa, sou a favor daquela.
Então, ele e a Eliane Schlemmer, eles trazem como proposição da gente pensar numa educação on-life. O que esse é on-life? Né? Da gente pensar na vida mesmo, né? Tanto de estar de estar ligado, mas e de pensar também que é na vida, no contínuo da nossa formação, como é que isso tudo vai se dando, como é que vai acontecendo. Então, também por isso fazer a relação lá com o vídeo, né? As coisas, elas vão acontecendo junto, vão mudando as técnicas, vão mudando as tecnologias, vão alterando os instrumentos, os elementos, a gente vai se modificando enquanto ser humano, e então vai alterando a forma como a gente desenvolve os processos educativos, ainda que alguns elementos permaneçam, tá? E acho que é isso, vou parar por aqui, porque já falamos, não, aqui é foto, tá, e aqui tem um outro que eu já falei um pouco para vocês lá na outra aula, tá, então o que eu gostaria de conversar é isso, da gente, como eu falei também lá no início, né, o que estava previsto na ementa desse componente, da gente ver os níveis e modalidades de ensino. O que a gente tem como modalidade, né, previsto? Educação à distância e presencial. Bom, nós estamos num momento que já não é tão rígida, né, e tão determinadas as diferenças entre o que é presencial e o que é à distância. A gente está num momento em que talvez a gente esteja criando uma outra modalidade educacional, né? Talvez todo mundo aqui falou em reinvenção, em reciclagem, em adaptação, em aprendizagem, enquanto aluno, enquanto professor. Então, a gente não pode passar num seminário de níveis e modalidades de educação, ainda que não esteja em lei, né, ou documentado, a gente está vivendo um momento onde a gente está produzindo outras modalidades educacionais. Se a gente olhar para esses diferentes contextos, se a gente olhar para esses diferentes sujeitos, para as diferentes escolas, para as diferentes possibilidades que cada professor, família, aluno tem, a gente está criando outras modalidades educacionais nesse momento. É isso que a gente está fazendo. E por isso que a escola continua vivíssima, tá, Cleusa? E por isso que nós, como professores, continuamos aqui vivos, presentes e prontos, né, para esse desafio, ainda que não sejamos perfeitos e nem estejamos acabados, nós estamos prontos no sentido de que sim, a gente abraça, a gente pega e a gente faz alguma coisa, tá? Obrigada mais uma vez por estar com vocês aqui. Conversamos mais aqui do que presencialmente, diz a Janice. E deixo um abraço para todos, tá? Semana que vem, na outra, ainda temos mais 2 encontros, que acho que vão ser ótimos também. Eu convidei 2 amigas minhas para as próximas aulas. Espero que vocês adorem. Obrigada, prof. Foi muito produtivo. Que bom. Oi, Tabé, resolveu aparecer agora. Oi, boa noite. Tudo bom? Tudo. Desculpa, Paula, tu ia falar. Pode falar. Só boa noite para os colegas também. Tá bem. Beijo para todos. Beijo, Ingrid. Boa noite. Tchau, boa noite. Muito obrigada. Tchau. Foi muito bom. Que bom. Vou encerrar aqui.